Prezado aluno, prezada aluna, seja bem-vindo a mais este vídeo que vai fazer a revisão da avaliação P1 da disciplina de Contabilidade Geral. Um detalhe importante aí que a gente vê nesse quadrinho é que há uma correlação entre os números das questões, tá? Foram 11 questões utilizadas nessas duas provas, para a turma A de Administração e Contábeis e para a turma B de Administração. E os números que vemos aí fazem a correspondência entre eles. Portanto, por exemplo, o número 1 da turma equivale ao número 8 da turma B e assim sucessivamente, tá? Vou comentar todas as questões neste vídeo, não precisa se preocupar em ficar anotando isso agora. Durante as questões, os números das respectivas provas serão exibidos ali em conjunto com o enunciado. Seguindo então, a primeira revisão que a gente faz é daquela questão que traz um enunciado que pede a montagem de um balanço patrimonial. Este enunciado permite a resposta de 3 questões de cada uma destas provas. E o que a gente vê em vídeo agora é o balanço patrimonial definitivo, o balanço patrimonial montado a partir das informações daquele enunciado. Ele tem que ficar com esta estrutura que nós estamos vendo aí, tá? Ele já está devidamente dividido entre ativos e passivos, ativo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido devidamente composto, todas as contas com seus valores identificados e os respectivos totais de ativos e totais e passivos mais PLs sendo exibidos aí em tela. As perguntas que fazem parte deste enunciado são as seguintes: qual o total de capitais de terceiros de curto prazo que representa o nosso passivo circulante? Resposta esperada é de 12.500. Outra questão: qual o total da origem de recursos, que são os passivos totais mais PL? Os passivos totais mais PL formam a origem dos recursos e os ativos a aplicação dos mesmos. Total 36.220 é a resposta esperada. E a terceira questão: qual o total de ativos não circulantes? 24.550 é a resposta esperada. Na sequência aí a gente vê a resolução dessas questões. A primeira delas é, qual o total de capitais de terceiros de curto prazo que respondem ao passivo circulante da empresa? Está aí na nossa lousa virtual as contas que são necessárias para estruturar, para chegar nessa resposta. São exatamente as contas do nosso balanço patrimonial que estão no passivo circulante. Todas elas somadas, resposta de 12.500. A outra questão: qual o total de origem de recursos? Comentei há pouco, as origens de recurso representam os passivos e o patrimônio líquido. Passivos são os capitais de terceiro, patrimônio líquido os capitais próprios, todos eles são origens de recurso. Então, qual o total de origem de recursos? É exatamente o total do lado direito do balanço, ou equivalente também ao lado esquerdo, mas o total do lado direito do balanço, totalizando passivos e patrimônio líquido, no nosso caso 36.220, representa o total de origens de recursos nesta empresa. Qual o total de ativos não circulantes? Está aí na tela. Importante aqui, aqui a gente está vendo o ativo não circulante devidamente dividido, devidamente classificado como realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. Essas contas que aparecem lá no enunciado inicial, que foram estruturadas no nosso balanço de auxílio para a resposta, elas devidamente estruturadas, devidamente organizadas, nos permitem chegar à resposta de 27.520, que é a resposta desta questão, o total de ativos não circulantes desta empresa. Seguindo aí, mais um enunciado. Essa questão foi exclusiva para a turma A. Como está dividido o ativo não circulante no balanço patrimonial? Essa acabamos de ver, Vamos lá na resposta. Temos aí as 4 alternativas exibidas, exatamente as mesmas da prova, e a resposta alternativa D, O ativo não circulante é dividido em realizável a longo prazo, grupo no qual registram-se os direitos a receber com prazo de recebimento superior a um ano, com 13 parcelas, 13 meses ou mais a receber, aparecem neste grupo. Os investimentos, que em geral são contas ali de investimento em outras empresas, investimentos societários, quando você compra ações ou cotas de outras empresas. Imobilizado, os bens tangíveis, e no intangível, os bens intangíveis, os bens sem forma física da empresa. Mais uma questão aí em tela sobre os stakeholders, os stakeholders ou as partes relacionadas.
são usuários da informação contábil. Com relação aos usuários internos, aponte a alternativa que elenca somente estes usuários. E a alternativa de resposta, que lista somente os stakeholders internos, somente os usuários internos, é a letra D. Sócios, acionistas, diretores, presidente da empresa e funcionários. São usuários da informação contábil internos. Todas as demais alternativas, você pode notar ali, elas sempre trazem o governo. O governo é um usuário externo da informação contábil, entre outros que são citados ali, como por exemplo fornecedores e clientes, ok? Então, sócios, acionistas, diretores, presidente da empresa e funcionários respondem a esta questão sobre os stakeholders ou usuários internos da informação contábil. Mais uma questão aí em tela. Essa pede a análise, de 3 afirmativas com relação à classificação dos bens. Analise, aí apresenta 3 afirmativas, das quais você deve identificar quais estão corretas. Vamos lá. Primeira delas, os bens podem ser tangíveis e intangíveis, isto é, possuem forma física, tal como máquinas, cadeiras, imóveis, etc., são os bens tangíveis, ou não possuem forma física, mas representam uma ideia, uma condição que tem valor para a empresa, como patentes e marcas, que são os bens intangíveis. Afirmativa 1, portanto, correta, é verdadeira, é certa. B, alternativa 2, perdão. Os bens podem ser móveis ou imóveis, isto é, podem ser deslocados de um local para outro, em virtude do tamanho, localização ou modo de instalação, tornam-se fixos em um único local. Também uma informação verdadeira. Os bens físicos da empresa podem ser móveis ou imóveis. E a terceira afirmativa, são exemplos de bens, 2 pontos, vendas a prazo, aluguéis a pagar e a receber, provisionamentos. Esta afirmativa é falsa. Vendas a prazo é um direito que a empresa tem de receber os valores dessas vendas. Aluguéis a pagar é uma obrigação. Aluguéis a receber também um direito. E provisionamentos em geral são valores que você provisiona, algo que terá que pagar futuramente, estão correlacionados aí com alguma obrigação. Portanto, as 2 primeiras são verdadeiras, são corretas, e a terceira é falsa. O enunciado desta questão pergunta quais afirmativas estão corretas, e como vimos, apenas a primeira e a segunda estão corretas. Enunciado de mais uma questão. Com relação aos direitos e obrigações agora, analise as afirmativas a seguir. Tanto direitos como obrigações surgem na contabilidade em virtude da observância do princípio de competência. Então a primeira é verdadeira. Segunda afirmativa, os direitos expressam valores a receber que, conforme definido em alguma forma contratual, serão recebidos em algum momento futuro, tal qual vendas realizadas a prazo. É uma leitura do próprio regime da competência, portanto, a afirmativa 2 está correta. E 3, as obrigações expressam valores a pagar que, conforme definido em alguma forma contratual, vencerão em algum momento futuro, tal qual compras junto a algum fornecedor realizadas a prazo. Terceira também verdadeira, então essa era para marcar verdadeiro ou falso. As 3 afirmativas são verdadeiras, são corretas. Mais um enunciado aí, considerando a equação básica da contabilidade agora. Agora a questão quer saber como se descreve uma situação em que uma empresa possui PL negativo, ou seja, patrimônio líquido negativo. E a gente vê em tela a resposta, isso acontece quando as obrigações são maiores que a soma dos bens e direitos de uma empresa. Ou seja, quando os passivos totais, são maiores que a soma dos ativos de uma empresa. Se isso acontece, o PL é negativo. Por exemplo, se uma empresa tiver 100 de ativo, 100 de total de bens e direitos, e 150 de passivos, 150 representando aí suas dívidas, suas obrigações, 100 menos 150 resulta em menos 50. Ou seja, a empresa está numa situação em que há PL negativo. As obrigações são maiores que os bens e direitos. Os passivos totais são maiores que a soma dos ativos da empresa. Mais uma questão agora.
com relação às principais demonstrações contábeis. Agora, essa questão pede a análise de 4 afirmativas apresentadas. Nós vemos em tela aí a primeira delas. O balanço patrimonial destina-se a evidenciar a posição e composição patrimonial e financeira das empresas. Essa é verdadeira. Balanço patrimonial destina-se a exatamente isso. Demonstrar a posição patrimonial e financeira. Número 2 agora. A demonstração de resultado do exercício, a DRE, confronta receitas, custos e despesas de um determinado período, permitindo apurar se houve lucro ou prejuízo. Esta também é verdadeira. DRE existe para isso, para determinar se houve lucro ou prejuízo, confrontando receitas, custos e despesas que a empresa teve no período. 3. Ambas devem ser acompanhadas por notas explicativas, que são destinadas a dar maiores detalhes sobre algum valor ou operação realizada pela empresa, dentre outras situações. Terceira também é verdadeira. Todas as demonstrações contábeis, em especial balanço patrimonial e DRE, precisam estar acompanhados de notas explicativas que vão, em determinados momentos, dar maior transparência, explicar algum detalhe a mais, ajudar aí o leitor, o acionista, o gestor, a melhor analisar as informações contábeis contidas nesses relatórios. E a quarta afirmativa, existem outros demonstrativos contábeis. Até aqui é verdadeira, existem realmente, a gente viu vários outros em sala de aula, tal qual fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, ou a demonstração de mutação do patrimônio líquido, entre outros que existem. Aí vem a questão que não é real nesta afirmativa. Ela diz que todos são obrigatórios para toda e qualquer entidade, ou toda e qualquer empresa. Isso não é verdade. Balanço patrimonial e DRE são sim obrigatórios a todas. As demais demonstrações contábeis, dependendo do ramo de atividade, da classificação fiscal e tributária de uma empresa, aí sim ela terá obrigatoriedade de publicar determinados relatórios ou não. Inclusive podem existir até outros relatórios que não constam daquela lista de demonstrações contábeis presentes nas legislações, mas que das legislações gerais de contabilidade, né, mas que em virtude de alguma norma específica a empresa terá que publicar também. Então, balanço e DRE obrigatório a todos, os demais relatórios contábeis vai depender aí da situação em que a empresa se classifica, portanto, afirmativas 1, 2 e 3 apenas estão corretas. A quarta é parcialmente correta, não é considerada, portanto, adequada como resposta para esta questão. E mais uma questão aí, essa agora falando sobre de princípios da contabilidade, né? Para que a contabilidade possa ser aplicada, faz-se necessário que exista uma entidade, que é, por exemplo, a empresa que se utiliza da informação contábil, assim como é necessário que esta entidade possua uma continuidade, que é o tempo de vida dessa organização. Esses são os pilares da contabilidade, são inclusive 2 princípios contábeis essenciais, são postulados da contabilidade. E a pergunta é, para marcar se é verdadeiro ou falso, com relação ao enunciado acima, analise a afirmativa abaixo e marque se é verdadeiro ou falso. Entidade e continuidade são pilares ou postulados da contabilidade e integram os princípios de contabilidade. Acabei de citar, a resposta correta é verdadeiro para esta questão. E a última questão foi exclusiva para a turma B. Toda ciência possui um objeto de estudo e um objetivo. A contabilidade, sendo uma ciência social aplicada, tem como objeto de estudo e objetivo, respectivamente. A resposta é a alternativa B, sendo válida também a D aí, vocês podem ver que houve um erro nessa questão. Então, B ou D são respostas corretas para a alternativa B. Patrimônio, nosso objeto de estudo, e proporcionar informação, gerar informações através daqueles relatórios contábeis, o objetivo geral da contabilidade. Segue agora para vocês aí os gabaritos. Espero que todos tenham ido muito bem. Até a próxima, pessoal.